Salve, salve, senhoras e senhores, Dog falando. E hoje a gente vai trazer mais uma estratégia da nossa série de aulas de estratégias matadoras, que são estratégias que realmente ganham dinheiro no day trade, né? E além de ensinar a estratégia, a gente vai mostrar as estatísticas dos últimos 4 anos da estratégia lá no MetaTrader, provando que ela é lucrativa. Essa estratégia teve com um capital de R$ 9.000, operando com dois contratinhos no mini dólar. É uma estratégia que a gente vai operar mini dólar. E a gente teve um retorno aí de 388% em 3 anos e 7 meses, né? Ou seja, de 2019 até agora, a gente conseguiu fazer uma média de 100% ao ano nos últimos 3 anos aí e 7 meses. Então é uma estratégia muito simples que você consegue aprender com uma facilidade enorme e que você vai ter resultados excelentes, só que você vai precisar seguir o gerenciamento de risco, ter disciplina e respeitar a estratégia. Então a gente vai estar ensinando essa estratégia para vocês e já deixa o dedo no like, marca o canal aí como inscrito e ativa o sininho para quando você receber a notificação da segunda aula da série de estratégias matadoras, você não perder essa aula. A gente vai estar fazendo várias aulas aí, ensinando estratégias que realmente funcionam no day trade e mostrando os dados estatísticos das mesmas, né? Então vamos começar aqui essa estratégia, que eu chamo ela de A8. É uma estratégia que a gente opera lá no dólar. E para isso a gente vai precisar seguir alguns passos aqui antes da gente iniciar. O primeiro passo é a gente ajustar as séries futuras do dólar para que elas fiquem igual às séries vigentes. Para a gente fazer isso, a gente vai clicar na aba negociação do nosso Profit. Após, iremos clicar em configurações e vamos clicar aqui em geral. Quando a gente clicar aqui em geral, a gente vai ver que a opção dados para splits e grupamentos vai estar marcada. O Profit ele deixa as séries na opção de séries futuras, ele deixa as séries agrupadas, né? Então a gente vai desmarcar isso aqui para a gente conseguir ter um replay aqui no Profit mais próximo da realidade, um replay igual como foi realmente no day trade ali no passado. Então, para vocês poderem fazer estudos, é necessário desmarcar essa opção aqui de splits e grupamentos. A gente vai dar um OK. Agora a gente vai abrir uma nova guia do Profit aqui e a gente vai utilizar a série Dolfoot. Essa estratégia ela tem a ver com a frequência do dólar, né? Então ela tem a ver com a coisa chamada frequência, que é o nível de volatilidade que o dólar se movimenta durante o dia, né? Então eu vou colocar aqui um FREC V e essa frequência ela é igual ao seguinte: ela pode ser em relação à abertura do dia, ela pode ser em relação à máxima e à mínima, ela pode ser em relação ao fechamento e à máxima e à mínima, mas aqui a gente vai usar a frequência de abertura. Então a gente vai olhar a frequência de abertura do dólar em relação, então a gente vai colocar um igual ou diferente, são a abertura em relação à máxima do dólar ou a mínima do dólar. Então a gente vai utilizar a frequência para a máxima quando a gente for utilizar operações de compra e para a mínima quando a gente for utilizar operações de venda. E a gente vai ter uma frequência média dos últimos 5 anos do dólar se movimentando em média 70 pontos por dia em relação à abertura e à máxima ou em relação à abertura e à mínima. Então, se a gente pegar a frequência, ou seja, a gente pegar o valor em que o dólar abre e até onde ele vai e faz máxima ou mínima do dia, a gente vai ter uma variação em pontos de 70 pontos em média diário. Então, se a gente fazer a somatória de uma linha aritmética dos últimos 4 anos, 5 anos, a gente vai ter esse valor aqui, 70 pontos. E aí, como que faz para a gente utilizar essa estratégia? O objetivo dessa estratégia é a gente tentar pegar esses movimentos de 70 pontos. Como que vai ser o gerenciamento de risco da nossa estratégia? A gente vai utilizar um gerenciamento de risco onde a gente vai tentar buscar 70 pontos de gain, a gente vai tentar pegar uma frequência diária, então a gente vai tentar buscar 70 pontos de gain, nosso gain vai ser de 70 pontos, e o nosso stop loss vai ser em média de 75 pontos. A gente vai aceitar perder até 75 pontos por dia. Então a gente vai estar fazendo esse gerenciamento de risco aqui. Nosso payoff, ou seja, nosso risco-retorno aqui, a relação entre risco que a gente corre para buscar o lucro, vai ficar em relação 1,25. Então a gente tem mais ou menos aqui
uma questão de risco-retorno da gente arriscar R$ 1, a gente vai tentar arriscar ganhar R$ 1, e o nosso risco de prejuízo vai ser de R$ 1,25. Então, se a gente tiver uma taxa de acerto maior do que 40%, a gente já é lucrativo. Então, vou mostrar para vocês aqui que desde 2019, se você tivesse começado com R$ 9.000 nessa estratégia, operando apenas 2 contratos de mini dólar, você teria ganhado R$ 44.000 até agora, dia 10 de julho de 2022. Isso aí dá mais ou menos 388% de retorno nos últimos 3 anos e 7 meses. Ou seja, você teria dobrado o capital a cada 12 meses. Então, você teria feito R$ 11.000 de lucro a cada 12 meses utilizando essa estratégia. Agora que a gente já entendeu um pouco das estatísticas de gerenciamento de risco e já entendemos também quais que são a lógica por trás da estratégia, agora a gente vai entender como é que a gente pode pôr essa estratégia em prática. Para a gente entender, como eu havia iniciado a aula, a gente vai precisar olhar o dólar FUT, o DOL FUT, a série FUT do dólar, para a gente fazer as nossas operações na série do mini dólar. Então a gente sempre vai olhar o dólar cheio para fazer as operações lá no mini dólar. É como se a gente fizesse um swing trade dentro do day trade. Então a gente vai olhar sempre o gráfico diário, a gente não vai precisar de indicador, não vai precisar de fluxo, não vamos precisar de análise técnica, a gente sempre vai olhar o gráfico diário. Se os 2 últimos dias anteriores ao dia que a gente vai operar, eles forem positivos, por exemplo, dia 9 e dia 8 de junho de 2022, a gente teve 2 barras aqui positivas. Quando a gente tiver barras positivas, a gente está tendo um padrão chamado convergência macro de compra. Vou botar um convergência aqui, um convergência macro, vou botar um MC aqui de compra. Isso significa que a tendência macro diária ela está compradora. Então a probabilidade do dia seguinte ser um dia para compra é de mais ou menos 60%. Então a gente vai buscar fazer uma operação de compra no dia seguinte. Quando o mercado abrir às 9 da manhã, a gente vai preencher a nossa quantidade de contratos lá no mini dólar e vai dar um compra mercado. O nosso stop vai ser de 70 pontos e o nosso take 75 pontos e o nosso take vai ser de 70 pontos. Então é isso que a gente vai buscar dentro da nossa operação. Então a gente vai estar utilizando essa estratégia para compra. A estratégia para venda, ela também é parecida. A gente vai trabalhar na convergência. Vamos pegar aqui, por exemplo, o dia 25 de maio de 2022 e o dia 24 de maio de 2022. A gente vai ter aqui, se a gente tiver 2 dias anteriores ao dia que a gente vai operar, por exemplo, vamos operar o dia 26 de maio. Se os 2 dias eles forem fechamentos negativos, ou seja, foram dias negativos, a gente vai operar convergência de venda. Vou colocar só um C aqui, um N, um CON de convergência, conv MC macro de venda, MV. Então a gente vai ter convergência macro para venda. Ou seja, se a gente tem aqui 2 dias anteriores que estão fechando negativo, a gente tem uma probabilidade de 60% do dia seguinte ser um dia que vai fechar negativo também. Então a gente vai vender na abertura do pregão, a gente vai dar um venda mercado na abertura do pregão. Nosso stop vai ser de 75 pontos e o take, que é o nosso lucro, vai ser de 70 pontos. Então a gente vai ter esse padrão aqui. E a gente tem um último padrão, que é um padrão um pouco diferente, que ele vai, vou pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês. A gente vai ter o dia de divergência. O que é um dia de divergência? É quando a gente tem os 2 dias anteriores ao dia que a gente vai operar. Inclusive, esse é o padrão dentro da estratégia que tem a maior taxa de acerto dentro do cálculo. E a gente vai ter um padrão divergente. O que é um padrão divergente? É quando a gente tem um dia fechando positivo e o outro dia fechando negativo. Quando esse padrão ocorrer, a gente não vai mais olhar os 2 últimos dias. A gente vai olhar só o dia anterior ao que a gente vai operar. A gente elimina o segundo dia. E a gente vai olhar a abertura do dia anterior ao que a gente vai operar. Então, a abertura aqui do dólar cheio nesse dia foi aqui por volta
do 5201. Dia 10 de maio é o dia que teve esse padrão aqui. Com isso em mãos, com essa informação em mãos, a gente vai olhar a abertura do mini dólar no dia seguinte, dia 11 de maio, que seria o dia que a gente vai operar, e a gente vai olhar a abertura do dia seguinte. Se a abertura do dia seguinte for acima da abertura do dia anterior, ou seja, vamos supor que o dia 11 o dólar abriu aqui em cima. A gente vai trabalhar aqui vendidos. A gente vai fazer uma venda com stop de 70 ou de 75 pontos e um take de 70 pontos. Se a abertura do dia seguinte ela for abaixo da abertura do dia anterior, que é o dia 10, a gente vai fazer uma compra com um take de 70 pontos e um stop de 75. Então, esse padrão aqui é o padrão divergência macro. A gente vai ter aqui uma divergência macro. Então, esse aqui é o padrão em que a gente tem que observar quando acontece uma divergência para a gente tomar a decisão de compra e venda pela abertura. Vocês devem estar pensando, cara, mas isso é loucura, né? A gente faz uma compra ou uma venda com um stop de 75 pontos por contrato. Mas eu vou provar para vocês que isso aqui faz sentido. Qual que foi a abertura aqui do dia 10 do 5 de 2022? A abertura foi no 5199,5. Vamos olhar aqui pelo dólar cheio mesmo, onde foi a abertura do dia seguinte. A abertura do dia seguinte foi no 5132,5. Qual que era a regra que a gente fez para operar divergência? Se a abertura do dia anterior, quando a gente tem divergência, que são duas barras diferentes, uma barra positiva e uma negativa, se a abertura do dia anterior for maior do que a abertura do que a gente vai operar, a gente vai operar compra. Ou então, se a gente quiser fazer um exemplo mais fácil, se a abertura do dia que a gente vai operar for abaixo da abertura do dia anterior, a gente vai comprar na abertura. Onde que foi a abertura do dia 11? Foi aí, ó, galera. A gente comprou aqui. E o nosso alvo era 70 pontos para cima. Não sei se pagou, mas eu ganhei aqui nesse dia. Vamos conferir agora. Nosso stop era 75 pontos para baixo. Então, a gente tinha um stop aqui de 75 pontos para baixo. A abertura aqui foi abaixo do dia anterior, então a gente comprou, tomamos um calorzinho aqui de 10 pontos e o mercado subiu 69 pontos aqui. Teria ativado aqui a proteção break-even se você quisesse, mas eu acredito que aqui entre a abertura ele subiu 70 pontos aqui. Ó. Então teria pago aqui os 70 pontos e se não tivesse, você sair daqui no fechamento do mercado com 40 pontos. Sentido o padrão. Ó. Vamos ver aqui o dia seguinte, os 2 dias seguintes de venda. A gente teve aqui duas barras fechando negativas. Então, no dia seguinte, a gente vai entrar vendido também. A abertura do pregão aqui a gente vende. A gente tomou um calor aqui de 28 pontos, chegou a cair 46 e a gente fechou o dia com 18 pontos positivos. Então, é uma estratégia super simples que a gente pode estar utilizando aqui no nosso padrão de mercado. Vamos fazer um replay aqui do dia 11 para vocês. Vamos fazer diferente. Vamos pegar aqui um replay de um outro dia que é no padrão de compra. Vamos pegar aqui um padrão de compra. Duas barras fechando positivas. Vamos pegar esse padrão aqui. Padrão aqui do dia 6 e 7. A gente teve dia 6 e 7 fechando positivo. Esse dia aqui, antes que os haters falem, ele não pegou o dia 1º e o dia 2 porque deu loss. Realmente deu loss aqui nesse dia aqui. Eu peguei aqui porque só para mostrar como é que a gente vai fazer a execução da ordem. Então a gente tem aqui 2 dias convergentes em que a gente teve 2 dias fechando positivos. Então no terceiro dia a gente vai entrar comprado na abertura. Como que é a execução dessa estratégia aqui? Como que a gente vai fazer essa estratégia? Vamos requisitar o replay do dia 8 de junho, para a gente poder conseguir estar mostrando para vocês como que pode ser feito isso. A gente não vai precisar de nenhuma ordem oco, vamos deixar as ordens ocos desmarcadas, e a gente vai precisar operar no mini dólar, né? Então a gente vai colocar aqui, pode ser usado em qualquer gráfico, eu vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos, a gente pode utilizar isso aqui em qualquer gráfico, porque o que importa aqui é o padrão macro. Então vamos requisitar aqui o replay, deixa só ele carregar, a gente já inicia a execução da estratégia. E aí eu vou mostrar, depois que a gente finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês a estratégia sendo executada
lá no MetaTrader, num robozinho, para a gente poder ver os dados quantitativos da estratégia. O dia 8 de junho de 2022. Então o mercado está aqui, ó. Vamos colocar aqui na velocidade 10. Vamos colocar 2 contratinhos. O mercado vai abrir, a gente já sabe que é compra. A gente envia uma ordem de compra ao mercado. O nosso stop vai ser de 75 pontos. A gente vai reagir aqui, ó, clicando no mouse e colocando um stop de 75 pontos. E o nosso take vai ser de 70 pontos. A gente só precisa fazer isso. A gente só precisa estar fazendo isso aqui. A gente vai colocar o stop aqui, o take, e vai deixar o mercado trabalhar. A gente não precisa fazer mais nada. Então é só isso que a gente precisa fazer. E aí a gente finaliza a estratégia no final do dia. A gente vai carregar essa estratégia até as 17 horas. Então a gente vai estar operando essa estratégia até as 17 horas. Caso não pegue o nosso take ou o nosso stop, a gente vai zerar a operação assim que bater as 17 horas. Dá para carregar ali até as 17h10, 17h20 no máximo, mas o horário das 17 horas já tem que ser finalizado. A estratégia é essa, é bem simples. E agora vamos ver os dados estatísticos dessa estratégia aqui durante os últimos 3 anos aqui no MetaTrader. Aí que a gente está aqui no MetaTrader, vamos dar uma olhada aqui nas configurações que a gente vai utilizar para fazer estratégia. Vamos lá, o robô aqui já está aplicado para a gente poder fazer o nosso estudo. A gente vai usar no gráfico diário. Vamos fazer o estudo de 2019 até agora, 2022. Deixa eu só ajustar a data e colocar o dia de hoje. Dia 7 dos 10, dia 10 do 7. Então a gente vai usar um capital aqui de R$ 9.000. A gente vai estar utilizando esse capital. Vamos operar com 2 contratos no mini dólar. Um stop de 75 pontos e um take de 70 pontos. A gente vai começar a operar das 9 horas. A gente vai encerrar todas as nossas operações às 17h10. E a gente vai pegar aqui a sequência de convergência de candles a cada 2 candles dias anteriores. E a gente vai usar a divergência. Antes de eu fazer o teste aqui, muita gente critica o MetaTrader falando que o backtest do MetaTrader não é confiável. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o nosso MetaTrader e vamos pegar o padrão aqui para a gente poder fazer o nosso estudo. Deixa eu só verificar aqui o que é que houve aqui durante a aula, que saiu aqui do padrão de Candle. E agora vamos aqui para a gente poder fazer a aplicação do nosso estudo, né? Então a gente vai pegar aqui um dia aleatório para a gente primeiro testar para ver se o robô está fazendo realmente o que ele tem que fazer, né? Vamos olhar, pegar um exemplo recente. A gente está aqui dia 4 e dia 1º de julho. Como a gente acabou de aprender agora, a gente tem 2 dias positivos anteriores ao dia que a gente vai operar. Então a gente vai operar aqui no dia seguinte, o dia 3 de julho, na ponta compradora. A gente vai entrar na compra aqui com 70 pontos de stop, 75 pontos de stop e 70 pontos de take. Isso aqui é o que a gente teria que fazer no dia 5 de julho, porque o dia 4 e o dia 1º, eles fecharam positivos. Vamos ver se o robô vai fazer isso lá no MetaTrader e se ele vai fazer igual. Então vamos pegar que o robô já está configurado. Vamos escolher a data aqui, 2022. Vamos colocar aqui o nosso robozinho para pegar o dia 4. Vamos colocar ele aqui no dia 5 para ele fazer o teste visual, para a gente poder ver se ele realmente vai operar o que quer que ele opere. Vamos fazer a marcação aqui. E agora a gente vê aqui que o robô comprou. Eu vou colocar mais lento para vocês conseguirem visualizar, porque estava numa velocidade mais rápida. Então vamos lá, vamos colocar aqui. E aqui o robô já abriu, ó, comprando. Então ele abriu aqui, ó. A gente tem os dias no MetaTrader, o candle escuro é o candle de compra, né? 2 barras positivas. Então vamos pegar aqui, ó, e vamos dar uma olhadinha aqui e verificar, ó. Então a gente teve aqui os 2 últimos dias positivos. Então a gente teve esse dia aqui que é o dia 1º de julho e esse dia aqui que é o dia 4 de julho fechando positivos. Então o dia 5 o robô comprou. Fez exatamente o que a gente queria que ele fizesse no nosso estudo.
Ele comprou ali, o top dele está de 70 pontos. E se a gente tirar um pouquinho aqui do zoom, a gente vai ver que o take dele está o stop dele está de 75 pontos e o take dele está de 70. Então o robô está fazendo exatamente o que ele deveria fazer, né? Está comprado aqui, vamos visualizar aqui, que ele está comprado em 2 contratos. E a gente está vendo aí que ele está fazendo exatamente o que a gente quer que ele faça. Então, se a gente der uma acelerada aqui, ele finalizou o dia aqui. Vamos pegar aqui, ganhando R$ 399 aqui em cima do dia 5 de julho. Agora vamos ver o estudo disso aqui a longo prazo. Vamos ver como é que o resultado seria se a gente tivesse começado em 2019, lá no dia 1º de 2019, 1º de janeiro, e tivesse operado com essa mesma estratégia que eu ensinei para vocês até o dia 10 de julho de 2022, que é a atual data de hoje. Então a gente vai colocar aqui os parâmetros, vamos ver aqui o resultado da estratégia. Então aqui a gente tem o gráfico de curva de capital, de como a estratégia se comportou. A gente teve alguns ganhos muito bons aqui por volta de 2019. Ele chegou a ganhar quase R$ 20.000. A gente percebe aqui que a gente tem uma curva de drawdown aqui, que foi o período da pandemia, em 2020. Mas após a pandemia, a estratégia se comportou muito bem. Pegou uma curva aqui de ganhos de praticamente 2 anos. E agora, no início do ano de 2022, até o mês 4, aqui, mês 3, ela sofreu um drawdown. E agora ela está entrando em um novo ciclo de recuperação aqui, que pode ser um ciclo igual a esse último ciclo aqui que a gente viu de ganhos, né? Então, agora vamos para os dados estatísticos da estratégia. A gente teve um lucro nos últimos 5 anos de R$ 44.000. A gente teve um fator lucro que é muito interessante, de 1,14. Qualquer valor acima de 1 é muito bom, é um fator lucro muito interessante. A gente teve aqui um payoff positivo de 51, que é uma relação muito boa em relação ao payoff. E aqui a gente pode ver também que a gente teve uma taxa de acerto média de 53%. Então a gente acerta em média 53% das operações. E é o que eu acabei falando para vocês no início da aula. Que, em média, se você tem uma taxa de 1 para 1, se você acerta acima de 40% ali do tempo, você vai estar fechando positivo aqui na estratégia. Porque, na verdade, o nosso lucro médio aqui, o nosso prejuízo médio, ele foi de R$ 781. Esse foi o nosso lucro médio. E esse aqui foi o nosso prejuízo médio, que foi de R$ 772. Então, na verdade, o nosso risco-retorno no 1 para 1 ali, ele estava como o risco máximo. Mas a nossa média não foi aquele 1 para 1. A nossa média, ela foi de, vamos pegar aqui, quanto que a gente ganhava em média por operação aqui. Vamos utilizar aqui a nossa calculadora do Windows, para a gente poder estar fazendo esse cálculo. Quanto que a gente ganhava em média? A gente estava operando com 2 contratos e o nosso ganho médio era de R$ 781. Dividido por 2, a gente tem um ganho médio aqui de 39%, ou de 39 pontos por operação. Perdão, não tem 39%. A gente tinha um ganho aqui de 39 pontos por operação aqui no nosso trade. E a gente tinha um prejuízo médio de R$ 772 operando com 2 contratos, por isso que eu estou dividindo por 2. A gente tinha um prejuízo médio aqui de 38 pontos e meio, 38 pontos de risco. Então a gente tinha um risco-retorno de 1 para 1. E aí qualquer estratégia em que a gente tem uma taxa de acerto maior do que 50% no 1 para 1, a gente acaba ganhando dinheiro a longo prazo. Então a gente ganha dinheiro aqui acertando 3% do tempo a mais do que as vezes que a gente perde. E a gente tem um lucro aqui absurdo, que deu aqui um lucro de 388% de lucro nos últimos 3 anos e meio. Então isso aqui vai dar, pessoal, para vocês aí, isso aí não dá lucro, não dá tanto lucro. Cara, isso aqui quer dizer que se você tivesse investido R$ 9.000, você teria ganhado, em média, R$ 11.000 por ano aqui, utilizando essa estratégia. Se a gente for dividir R$ 11.000 por ano aqui com 2 contratinhos no dólar, a gente está falando que durante 3 anos aí, quase 3 anos, 2022 já está acabando, a gente está falando aí que a expectativa é que você lucre R$ 11.000 por ano.
a gente está falando que aí, em relação aos últimos 3 anos, você teria ganhado, dividido por 12, R$ 916 por mês. Isso aqui vai dar, em média, um lucro aí de quase R$ 1.000 por mês. Já complementa o teu salário. Muita gente vai chegar nos comentários e vai criticar falando que ganhou pouco. Mas eu duvido que alguém traga um relatório de performance dos últimos 3 anos, operando com 2 contratos e que acumulou ganhos de R$ 916 por mês durante todos esses 3 anos. Se a gente pegar a média e dividir todos os meses dos últimos 3 anos, você teria ganhado R$ 916 por mês usando essa estratégia. Então, esse papo que é possível ganhar todo mês, fechar todo mês positivo, ganhar todos os dias, ele não é bem verdade. É muito difícil você conseguir ter uma performance de vitória todos os dias. Mas é possível que após um período de tempo, como a gente fez aqui, se você dividir entre os ganhos e os prejuízos, você consiga ter uma média de R$ 920 de lucro por mês nesses últimos 3 anos. Isso já possibilita complementar a sua renda familiar aí e já te ajuda com uma estratégia muito simples que não exige tanto estudo, e que também não exige tanto conhecimento de day trade para se executar mesmo. Você só vai precisar ter disciplina, gerenciamento de risco e confiar na estratégia. Então, essa é uma estratégia excelente que a gente recomenda que vocês utilizem. Façam os estudos da mesma, façam o backtest, estudem antes de praticar e entendam que resultados passados não são garantias de resultados futuros e que há riscos no mercado de renda variável, mas que você pode ter excelentes resultados operando da forma correta. Basta você utilizar estratégias que são validadas. O que eu quero passar para vocês nessa série de aulas aqui é que você, utilizando os conhecimentos corretos, você vai se livrar de perder dinheiro no mercado. Imagina se toda a estratégia que vocês aprenderam no YouTube, aprenderam em cursos, o professor da estratégia tivesse mostrado o resultado dos últimos 3 anos da mesma, para você poder visualizar aqui o resultado dela. Então, você poderia ter descoberto que a estratégia não era lucrativa e você poderia ter escapado de ter perdido dinheiro à toa no mercado e ser feito de trouxa. Então, a série de aulas que a gente vai apresentar para vocês, a gente vai mostrar aqui no gráfico do MetaTrader o estudo, o backtest. Vai ser um trabalho realmente sério. E se você quiser aprender a andar sozinho, a criar suas próprias estratégias, aprender os cálculos financeiros que a gente utiliza para calcular a frequência, aprender a calcular trava de volatilidade no dólar, trabalhar cálculos de paridade no índice, entra em nosso grupo free, participa lá das operações com a gente e procura saber sobre a mentoria, que a gente tem uma mentoria muito legal que a gente vai estar ensinando para vocês praticamente tudo que a gente conhece sobre mercado e a gente vai fazer. Você vai andar 2 anos com a gente, são 2 anos de sala, você vai estar acompanhando a gente durante esses 2 anos e você vai estar aprendendo estratégias como essa e vai estar também aprendendo a criar suas próprias estratégias. Né? Você vai estar aprendendo a fazer a criação das suas próprias estratégias. A gente vai estar te ajudando, te acompanhando todos os meses, fazendo gerenciamento de risco contigo e a gente pega pela mão para te ajudar. Então, chama a nossa equipe, entre em contato. A nossa mentoria está aí muito barata, pelo valor que ela é e pelo valor agregado que você vai ter, que é de 2 anos. E segue a gente aí no Instagram, nas redes sociais, para estar acompanhando o nosso dia a dia aí da Mad Dog. E um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as estratégias. Maiores dúvidas, deixa nos comentários que nossa equipe vai estar chamando vocês e respondendo. Ou entra lá no nosso grupo do WhatsApp e envia a sua dúvida que a nossa equipe vai te responder também.